A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao meu canal, EBD Pastor com o pastor Júlio Bahia. É um prazer estar passando mais uma vez aqui para estar deixando a leitura diária da lição que nós estamos estudando, a Viva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Sempre às 10 horas da manhã, de segunda a sábado, eu tenho deixado aqui a leitura diária para a nossa meditação. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe com outras pessoas, para que assim elas possam conhecer o meu canal. A palavra que eu gostaria de deixar para você se encontra em 2 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 4, que nos diz assim: se na verdade, vindo alguém pregar outro evangelho que Jesus, outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não terdes recebido, o evangelho diferente que não terdes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Oh, glória a Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, que palavra tremenda, que advertência do apóstolo Paulo para as nossas vidas. Se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, o outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Esta palavra de Deus, Paulo a expressa com zelo, o seu cuidado e a sua preocupação, não só com a igreja de Corinto, mas com todas as igrejas. Os crentes de Corinto, irmão, eram um rebanho extremamente trabalhoso, complicado, né? Dentre todas as igrejas que existiam na época. Corinto foi a que mais recebeu da parte do apóstolo Paulo cuidados, visitas, conselhos pastorais. Por outro lado, aquela igreja, irmão, de Corinto foi uma igreja que mais lhe fez sofrer. Apesar disso, Paulo se mostra um pastor zeloso, cuidadoso e preocupado com aquele rebanho. Paulo ele ressalta o zelo pela igreja de Corinto e assume a posição de um pai que vela pela pureza da filha até o dia do casamento. Ele se coloca como alguém que compartilha o zelo de Deus pelo seu povo. Paulo ele destaca aqui o receio e o temor do seu coração. Ele teme que as mentes dos coríntios, daqueles irmãos, fossem desviadas, corrompidas por falsos ensinamentos, por falsas doutrinas. Paulo se mostra alguém preocupado porque a igreja de Corinto ela estava aceitando que alguns falsos apóstolos ensinassem e introduzissem na igreja um outro Jesus, um outro Espírito, um outro Evangelho. Quando nós lemos este texto, nós temos a impressão de que Paulo ele está escrevendo ainda para os dias de hoje, para os dias atuais. De sorte que a preocupação com a igreja de Corinto, irmão, deve ser também as nossas preocupações pastorais para os dias de hoje. Em nossos dias tem sido programado, pregado o evangelho falso, supostamente evangélica, algumas igrejas têm pregado outro Jesus, na tentativa de atrair pessoas para as suas igrejas. Tem se proclamado um outro Jesus, um Jesus triunfalista, o Jesus dos milagres, das maravilhas, das coisas espetaculares, o Jesus apenas de poder e de glória.
que transforma homens em super-homens, que transforma as crentes em super-crente, que muda a tua vida e te transforma em um ser imune às dores, aos sofrimentos, às tragédias e às circunstâncias da vida. Tem pregado por aí um Jesus curador. Meus amados, sabemos que Jesus cura, mas não foi só a cura da carne no ministério de Jesus, não foi a razão primordial de sua vida, não foi o tema central da sua pregação. Suas curas atraíam pessoas de todas as partes, não fazia propagandas para atrair um público ávidos por sinais. Não, esse não era a intenção de Jesus. Em nossos dias, nós vemos pessoas que têm atraídos por causa de propagandas baratas, né? Um Jesus curandeiro, tem traído a pessoas em busca de uma libertação do corpo, dos males que lhe acompanha. Meus irmãos, sempre devemos apresentarmos na concepção de Jesus, tem gerado crentes sempre dispostos a receberem e a serem servidos, mas pouco a darem e a servirem. Jesus não é o banco central, não. Jesus não é apenas aquele que soluciona, né, os nossos problemas financeiros. Em nossos dias, né, tem se atraído muitas pessoas com essas falácias, que empresários quebrados, à beira da falência, e que Jesus pode resolver o seu problema. A pergunta que se deve fazer é, irmão, onde foi parar o Jesus da Bíblia? Qual o destino do Jesus crucificado, do Cristo da cruz, do Jesus humilhado, perseguidor e sofredor? Precisamos trazermos de volta para a igreja, para os nossos púlpitos, para as nossas pregações, o Cristo crucificado. As pessoas, elas precisam ser atraídas não pelo Senhor triunfalista, não pelo Jesus curandeiro, não pelo Jesus Papai Noel, não pelo Jesus Banco Central, mas pelo Jesus crucificador. O poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem. As pessoas precisam ser atraídas pela convicção do pecado, da condenação eterna, da necessidade do arrependimento, da necessidade do abandono do pecado, por entender que a salvação é nos concedida não por outro Jesus, mas por aquele que foi crucificado na cruz do Calvário. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, verso 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus, Cristo e este crucificado. Em nossos dias tem sido proclamado em igrejas supostamente evangélicas um outro espírito. Quando os coríntios, quando aqueles irmãos daquela igreja, eles aceitaram a Cristo mediante a pregação de Paulo, Deus lhe concedeu o Espírito. Mas agora falsos apóstolos, falsos profetas estavam introduzindo e fomentando na igreja um outro espírito, o espírito arrogante, o espírito que menospreza os demais e se acha o tal, o super espiritual, o portador de uma espiritualidade elevada. O espírito de vanglória, irmão. O espírito que leva pessoas a se gabarem pelos dons recebidos, pelas realizações em nome de Deus. Enquanto, irmão, a Bíblia nos diz que sem Jesus nada nós podemos fazer. Espírito de rebeldia e de discórdia também. O espírito que causa divisões, facções,
partidarismo no meio das igrejas, um espírito escravizador, um espírito que leva alguns a exercer domínio sobre outros pelo medo do que lhe poderá acontecer se não prestar a obediência restrita. A semelhança de Corinto, quantas igrejas hoje, irmão, têm abraçado um outro espírito? Se o espírito que supostamente atua em nós produz arrogância, rebeldia, discórdia, vanglória, escraviza as pessoas, precisamos avaliarmos que espírito é esse. Precisamos fazermos uma autoanálise de que espírito é esse que habita em nós. O Espírito de Deus, irmão, ele nos gera humildade, submissão, ele nos gera unidade, amor, paz, harmonia, serviço mútuo e liberdade, poder para testemunhar, comunhão, partir do pão e a preocupação com o necessitado. Neste texto, nesta passagem, Paulo ele se mostra preocupado, porque a igreja estava abandonando o Espírito de Deus e aceitando outro espírito. Em nossos dias tem sido programado em igrejas supostamente evangélicas um outro evangelho, um outro espírito. O evangelho que tem sido apresentado, o evangelho que foi apresentado pelo apóstolo Paulo, na igreja de Corinto, o evangelho da graça, do arrependimento do pecado, da cruz, do compromisso abnegado com Cristo Jesus. Mas os coríntios estavam abraçando uma nova visão do evangelho, um outro evangelho. Parece que Paulo estava escrevendo para a igreja dos dias atuais. Parece que Paulo estava escrevendo para a igreja brasileira dos dias do século 21, dos dias em que nós estamos vivendo. O que preocupava aquela época é a mesma coisa que nos preocupa e incomoda os verdadeiros pastores zelosos dos dias de hoje. Irmãos, nós precisamos debatermos, nós precisamos combatermos este evangelho barato, acessível e serve para os propósitos de quem os adquire. Nesse evangelho, o pecador não é tratado como pecador, mas como crente. E se o pecador, irmão, é crente, tem todo cuidado é pouco. Afinal, o crente é quem manda. É preciso tratá-lo com jeito para não afugentá-lo, nem contrariá-lo. Se o pecador é crente, seu compromisso maior é financeiro. Sua relação com Deus não passa de uma relação monetária. O pecador crente precisa apenas investir. E esse investimento tem retorno garantido. Esse é o evangelho que tem sido pregado, que tem sido anunciado. Um evangelho sem a graça. Neste evangelho, se alguém quiser conseguir algo de Deus, é preciso pagar um preço. Quem quiser alcançar a bênção precisa pagar por ela. Quem quiser conseguir a salvação, faça por onde. E se a conseguiu, cuidado para não perdê-la. Esse é o evangelho sem a graça. Esse é o evangelho que tem permeado em algumas igrejas hoje. O evangelho da libertinagem. Não é verdade? Esse é o evangelho. Esse é o evangelho sem disciplina, sem restrições comportamentais, onde é proibido proibir, onde o relacionamento amigável com o pecado é aceitável, onde se diz todas as coisas me são lícitas e ponto final. Esse é o evangelho que transforma em libertinagem a graça de Deus e negam o senhorio de Cristo Jesus. Este é o evangelho sem a graça. O Deus que pastoreia a sua igreja através de pastores pode contar com o apóstolo Paulo. O pastor, no século I, ele era um líder zeloso, Paulo.
cuidadoso e preocupado com a saúde espiritual da sua igreja. Ele não se calou diante da introdução e fomentação de um outro Jesus, de um outro Espírito e de um outro Evangelho dentro da igreja de Corinto. Precisamos orarmos para que Deus ele continue a levantar líderes cuidadosos com a saúde do seu rebanho. Precisamos zelarmos pela igreja com zelo de Deus e não permitirmos na realidade, não aceitarmos e não nos calarmos diante de tal pregação em nosso país, em nosso meio, de um outro Jesus, de um outro Espírito, de um outro Evangelho. Mas continuemos pregando o Evangelho da salvação, do arrependimento, de que a pessoa precisa largar o seu pecado para que ela possa alcançar a salvação eterna. Meu irmão e minha irmã, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e nos livre deste outro evangelho. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã de quarta-feira, em o nome de Jesus. Fica na paz.